queridos irmãos, também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Vamos ler um texto da palavra de Deus, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas. Eu vou ler o capítulo de número 7, queridos. Lucas, capítulo de número 7. Glória ao Senhor. Que coisa boa estar aqui com os irmãos para glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor André, pela vida do pastor Dene, pela vida do pastor Cris. Obrigado por ter lembrado de nós, queridos. Deus abençoe. Os pastores que estão ali, a gente já conhece todos, né? A Isara é uma bênção de Deus. A gente sempre está aqui, só estudando. Foi 4 anos, né? Só estudando. Então, é sempre legal demais estar aqui com os irmãos das congregações, enfim, todos vocês. Lucas 7, a partir do 36 até o 50. Lucas 7, a partir do 36 até o versículo de número 50. Glória ao Senhor. Que vai nos dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E Jesus respondendo disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, queridos? Podeis sentar, por gentileza. Se alguns dos irmãos desejarem deixar a Bíblia aberta para acompanhar, se tem o costume, fica à vontade. Bom, Wilson, gostaria de compartilhar com vocês esse texto que ora nós fizemos leitura com os irmãos nesta noite de restauração, nesta noite de quinta-feira, dizendo que trata-se de mais uma das obras maravilhosas realizadas pelo Senhor Jesus. E nós consideramos como uma obra maravilhosa, mesmo não sendo uma cura física. Alguém impossibilitado de enxergar que enxergou, alguém impossibilitado de caminhar que caminhou, de ouvir que ouviu, de falar que falou, enfim. Mas nós consideramos como uma obra maravilhosa, porque Jesus ele vai perdoar os pecados de uma pessoa. Ele vai perdoar os pecados de uma mulher. E é interessante, queridos, porque o Evangelho de Cristo que Lucas escreveu, em primeiro lugar, o Lucas procurava deixar claro os atos de misericórdia realizados pelo Senhor Jesus. Só a título de informação, mas fica melhor para a gente entender, na nossa Bíblia foi selecionado e está debaixo da orientação do Espírito Santo os 4 primeiros livros do Novo Testamento, um evangelho só, que é o de Jesus, escrito pelos 4 evangelistas, Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Desses 4, todos eles caminharam
espiritualmente com Jesus, mas fisicamente só 2, que foi Mateus e João. Marcos e Lucas converteram depois, pesquisaram e escreveram uma obra completa acerca do Senhor. Marcos possivelmente escreveu através da citação e da fala de Pedro, e Lucas pesquisa e escreve uma obra completa acerca do Senhor, deixando claro, em primeiro lugar, os atos de misericórdia do Cristo. É tão verdade isso que vocês vão saber agora. Lembra daquele hino do Zaqueu, que até há poucos anos atrás a gente cantava todo santo culto na igreja? A história do Zaqueu só está no Evangelho de Cristo que Lucas escreve. A história do bom samaritano só está no Evangelho de Cristo que Lucas escreve. Por quê? Porque Lucas procura deixar claro, em primeiro lugar, os atos de misericórdia do Cristo para com a humanidade. E cá para nós que estamos aqui hoje, se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui reunidos. Se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui pregando e você me ouvindo. Se aqui estamos, não é pelo carro que a gente tem estacionado ali fora, ou pelo dinheirinho que a gente pode ter guardado no banco, mas é porque a misericórdia dele alcançou a nossa vida. Quem crê nisso, diga glória ao seu santo nome. E é bom demais a gente querer entender essa história de uma maneira completa. E Lucas, ele dá bastante importância e deixa claro e valoriza as mulheres no ministério de Cristo. Você pode perceber, Lucas vai falar acerca de Ana, a profetisa, vai falar acerca de Isabel. Lucas vai usar a expressão as filhas de Jerusalém, falar acerca de Maria. Lucas vai falar acerca da mulher encurvada, que o guerreiro leu aqui a história dela. Lucas vai falar acerca da viúva de Naim, vai falar acerca da mulher pecadora, a mulher que tocou na orla dos vestidos do Senhor. Então ele dá bastante prioridade. E essa leitura que eu fiz com vocês é uma obra de Cristo realizada também na vida de uma mulher. Agora, esse fato que a gente fez leitura não aconteceu dentro de um templo, não aconteceu dentro de uma sinagoga e não aconteceu no meio da rua. Aconteceu dentro de uma casa que Jesus foi convidado para entrar. Está escrito isso na Bíblia, irmão Wilson. Olha o primeiro versículo que a gente fez leitura, que é o 36. A Bíblia Sagrada vai dizer assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. A Bíblia está dizendo aonde o fato aconteceu, dentro de uma casa. Uma casa que Jesus foi convidado para comer. Aliás, todas as vezes que Jesus foi convidado para comer, irmão, ele não negou uma, ele foi todas. E tem irmãos que seguem ele no pé da letra. Não dá de ameaçar, ele diz: estou livre, estou indo lá depois do culto hoje. Então aqui ele foi convidado para comer na casa dessa pessoa. Agora, sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que o fariseu rogou-lhe. E essa palavrinha rogar significa pedir com insistência. Então essa pessoa não lança um convite e deixa de lado. Ele insiste para Jesus ir comer na casa dele. Wilson, por que ele insistiu para Jesus ir comer na casa dele? Esse homem queria uma mudança de vida? O texto deixou claro que não. Esse homem queria uma transformação na vida dele? A nossa leitura deixou clara que não. Então o que foi que aconteceu para esse homem insistir para Jesus ir comer na casa dele? O próprio capítulo 7 vai responder. Eu só vou citar para a gente aproveitar o tempo, versículo 11 até o 17. A Bíblia vai contar a história da viúva de Naim. A mulher que já era viúva e tinha perdido o único filho que tinha. Lembra das mensagens mais antigas? A caravana da tristeza saindo de Naim, a caravana da alegria chegando em Naim. Jesus para aquela cerimônia fúnebre e lembra que ele disse para a mulher primeiro: não chores. E depois ele toca no esquife, e a turma achava que esquife era o nome do moço, mas é o caixão, para a gente entender. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia diz que o moço se sentou e começou a falar. Jesus entrega ele vivo para sua mãe. E aí? Aí dá vontade de dar glória a Deus e louvar o Senhor. Com essa atitude de Jesus, gente, qual é o nome mais comentado do momento? Jesus. Qual é o nome mais citado nas rodas de conversa? Jesus. Qual é o nome mais citado no café da turma para nós entender? Jesus. O homem é demais, acaba com a cerimônia fúnebre, ressuscita o defunto e ele está vivo lá com a mãe dele outra vez. É isso que vai fazer com esse homem venha insistir para Jesus ir comer na casa dele.
Ele não queria mudança de vida. Ele queria que as pessoas soubessem que o homem mais comentado e famoso do momento estava comendo na casa dele. Quem não quer ser amigo de quem é benquisto? Quem não quer ser amigo de quem tem uma boa fama, uma boa palavra, um bom testemunho? E é isso que vai fazer com que esse homem venha insistir para Jesus ir comer na casa dele. Mas Wilson, o texto deixou claro que a intenção dele não era verdadeira, porque ele não queria uma transformação de vida sim. E mesmo o interesse dele não sendo sincero, Jesus foi, e isso já me dá vontade de dar glória a Deus, porque Jesus sabia o que ia acontecer naquela noite, porque ele sim, mesmo na terra, em muitas ocasiões, ele usou dos atributos divinos, e no mínimo nós temos que acreditar na Bíblia, ter decorado 3 atributos divinos. Primeiro, que Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Quem crê, diga glória a Deus. Está tendo culto aqui na Içara, em Criciúma, onde eu moro, nosso estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, no nosso país inteiro, na América do Sul, onde a gente mora, na América Central, na América do Norte, e mesmo com fuso horário, está tendo culto em todos os continentes. Com certeza tem alguém agora reunido em nome de Deus, e ele está presente aqui, está presente lá, e não confunde a tua glória e o teu aleluia aqui para ele nessa noite. Ele é onipresente, ele é onipotente, tem todo o poder, e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então mesmo o convite desse homem, sendo um convite não com uma intenção sincera, Jesus vai até a casa dele, porque Jesus sabia que naquele dia ia chegar uma mulher triste que ia sair alegre, derrotada que ia sair vitoriosa, atormentada que ia sair livre, liberta e glorificando ao nome do Senhor. Ele sabia cada pessoa que estaria aqui nessa noite, e se você crê que vai levar o que veio buscar, levante a sua mão e diga glória ao nome do Senhor. Jesus vai. Perceba, queridos, antes da Bíblia dizer o nome da pessoa que convidou Jesus para comer, a Bíblia dá o título da pessoa que convidou Jesus para comer. A Bíblia vai dizer que ele era um fariseu. A gente sempre associa fariseu a algo negativo na igreja. Até uma conversa informal. Conhece fulano de tal? Conheço. Abre o olho. Por quê? Que ele é um fariseu. Conhece ciclano? Conheço. Fica esperto, pé atrás sempre. Por quê? Que ele é um fariseu. Por que a gente sempre associa fariseu a algo negativo? Fariseu na época, para nós entender, uma espécie de partido religioso, sem falar da diferença de fariseus, saduceus, zelotes, essênios e os que demais tinham. Era o famoso faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E quando fazia, dava esmola para todo mundo ver, orava na esquina para todo mundo elogiar. Jesus disse que eles eram sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. João Batista disse que eles eram raça de víboras, para tu ver o naipe do camarada que convidou Jesus para comer. Mas Jesus foi, porque naquele dia ia ser uma pessoa perdoada, ia ser abençoada para a glória do seu nome. Perceba, queridos, no 36 a Bíblia não fala da mulher. No 36 a Bíblia só apresenta Jesus, o homem que convidou ele para comer, a casa do homem, e vai falar da mesa da casa dele. Mas no 37 a Bíblia começa a falar da mulher. No 37 a Bíblia vai dizer assim: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Isso aqui é lindo demais. Primeiro, quando a Bíblia diz que ela é uma pecadora, todos os adultos entendem, literalmente ela era uma meretriz. Segundo, eu acho top essa expressão, sabendo que ele estava lá, ela foi. Se tinha uma casa que essa mulher não seria bem recebida, era a casa do fariseu. Se tinha uma casa que a mulher não seria bem-vinda, era a casa do religioso. Mas aí entra a nossa vontade de dar glória a Deus. Por quê? A Bíblia diz assim, sabendo que ele estava lá, ela foi. Tipo assim, não sou bem-vinda, mas não vou perder a chance. Não sou bem-vinda, mas não vou perder a oportunidade. Não sou bem-vinda, mas não vou deixar a chance passar. Eu creio que essa noite de restauração é noite de resposta de Deus para pessoas que estão aqui. E eu quero me dirigir a pessoas que estão aqui, que talvez chegaram aqui hoje dizendo: Senhor, ou me vê nesse momento, ou vai me ver, ou me escutar. Senhor, usa alguém para falar comigo, porque eu preciso tomar uma decisão e dar uma resposta. Não ouse sair daqui dizendo que Deus não te respondeu, porque Ele está te dizendo às 8:45 da noite, aproveite a oportunidade, porque ela pode não aparecer de volta na sua vida. Alguém pode levantar uma de suas mãos, 10 segundos,
Você pode deixar levantado assim: olha que lindo, pastor André, olha que lindo, pastor Cris, pastor Dene, olha que lindo, pastores, a igreja inteira com suas mãos levantadas. O Senhor está te dizendo: aproveite a chance que ela pode não aparecer de volta. Se você entende essa palavra comigo e recebe ela, fecha a sua mão assim, ó, abre a boca e dê o melhor glória a Deus que você puder aqui hoje, ó glória. Aleluia. Ela vai, quando ela vai, ela leva alguma coisa. Quando ela vai, ela não vai de mãos vazias. A Bíblia está dizendo no 37, e levou um vaso de alabastro com unguento. Gente, a nossa igreja, a maioria de nós sabe, quem nunca cantou Mara Lima, para te adorar, para te dar meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Como um vaso de alabastro eu quero me oferecer, me humilhar aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Esse hino está pautado nessa história, só porque a gente dá mais glória a Deus quando fala a palavra alabastro do que quando fala a palavra unguento. Porque alabastro é uma palavrinha mais bonita do que unguento. Só porque alabastro era o material que era feito o vaso que a mulher levava. Estou segurando um copo de plástico, o pastor Cris colocou água para mim. O vaso que ela levava era de alabastro, uma espécie de gesso bem fininho, usado para fazer pote, garrafa, vaso, pequenas esculturas, e dentro do vaso de alabastro ia o líquido, e esse líquido era chamado de unguento, uma mistura de várias especiarias feitas por um boticário, que não é a marca, era a profissão, uma espécie de farmacêutico para todo mundo entender. E isso me dá vontade de não dar um glória a Deus, guerreira, me dá vontade de dar 2 glória a Deus, porque isso aqui tinha muita valia. Sabe o que é que a Bíblia está querendo dizer? O que ela tinha de melhor, ela levou para colocar nos pés de Jesus. O que ela tinha de mais importante, materialmente falando, ela levou para colocar nos pés dele. Wilson, hoje eu só trouxe glória, coloca nos pés dele. Wilson, eu trouxe aleluia, coloca nos pés dele. Wilson, eu trouxe língua, coloca nos pés dele. Lágrima, coloca nos pés dele. Eu saí de casa para dizer: teu lugar não é no banquete do fariseu, é aos pés de Jesus, adorando e bendizendo ao seu santo nome. Quando ela chega e entra na casa, versículo de número 38, ela já nos dá uma lição maravilhosa. Porque o 38 vai dizer: e estando por detrás aos seus pés. Ela já começa bem demais. Sempre que eu fazer algo para Deus, eu não posso tomar a frente dele, sempre tem que ir atrás. Sempre eu preciso ir atrás do Senhor. Por quê? Daí quem aparece não sou eu, minha gravata, meu penteado, meu terno. Quem aparece é Ele, eu vou atrás dele. E isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Ela foi parar por detrás dele. Lógico, só a título de informação, as mesas nesse tempo aqui não eram igual às nossas, eram mais baixas. A pessoa se assentava até de modo esquisito. Era uma almofadinha colocada, colocava o seu antebraço assim sobre a almofada, meio que sentado, meio que deitado, com os pés para trás. Por isso que a mulher chegou com até meio desconfortável. Ela escomia com a mão, chegou com uma facilidade e foi parar aos pés de Jesus por detrás. Quando ela tem essa atitude, a Bíblia está dizendo, confere lá, 38, ela começa a chorar. Começa a colocar as lágrimas nos pés de Jesus, pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus e ela unge os pés de Jesus com unguento. Como é que eu fico 1 hora na igreja e não dou glória a Deus? É meio confrontador, né? Como é que eu consigo ficar? Então minha pastora, depois que ela tem toda essa atitude, a prova que o homem que convidou Jesus para comer é interesseiro. Chega a prova que o homem que convidou Jesus para comer a falcatrua. A prova que o homem que convidou Jesus para comer tinha um interesse errôneo. Olha o versículo 39. Quando ela tem toda essa atitude de adoração, 39 vai dizer: quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, está vendo? Ele começou a falar com ele, você não é profeta nada. Se fosse hoje, me enganei de convidado para comer aqui em casa. Pensei que ele era, isso aí não é profeta nada. Conhece alguém que para te dar um nó no negócio até diz que é amigo de Jesus? Conhece alguém que para te dar uma enrolada até diz que é amigo dele? Só porque para ser amigo de Jesus é condicional, sabia? Está na Bíblia, ele mesmo quem falou: vós sereis meus amigos se, vós sereis meus amigos se, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Eu quero pregar para quem quer ser e é amigo dele. Quem pode dizer glória ao seu santo nome?
Quando ele fala consigo próprio, dizendo, me enganei de convidado, esse aí não é profeta nada. Jesus é que vai revelar o nome dele. Jesus é que vai citar o nome dele. Versículo de número 40. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse, dize a mestre. Isso aqui é demais. Primeiro, Jesus vai revelar o nome do fariseu, Simão, nome muito comum na época. Muitos personagens bíblicos, principalmente no Novo Testamento, se chamavam Simão. Simão leproso, Simão zelote, Simão, por aí vai. Era cultural, como para nós aqui no Brasil não tem Maria e José de balde. Todo lugar tem Maria, todo lugar tem José. Herança de Portugal. Catequização dos padres jesuítas e a veneração a Maria que tem na nossa nação. Se aqui não tiver a meia dúzia, vocês conhecem alguém. Pode ser composto, mas tem. Maria de Fátima, Maria Bernadette, Maria Ângela, Zé Pedro, Zé Paulo, Zé Antônio, por aí vai. Era cultural. Então Jesus disse, ô Simão, aí o que dá vontade da glória a Deus. Uma coisa eu tenho para te dizer. Quando ele tem algo para dizer, meu irmão, não tem demônio que impeça ele de falar, minha guerreira da porta. Quando ele tem algo para dizer, não existe Satanás que impeça. Você crê que ele está falando aqui nessa noite? Se não for demais, deixa a sua mão levantada, que isso aqui é lindo, eu vou levantar a minha também. Eu vou repetir, quando ele tem algo para dizer, ninguém impede ele de falar. Lá vai, para o Lázaro ele disse, saia para fora. Para a mulher encurvada que o guerreiro leu, ele disse, estás livre da tua enfermidade. Para o homem da mão mirrada, ele disse, vem para o meio e estende a mão. Para Cananeia, ele disse, vai para casa que a tua filha está liberta. Para o homem que fizeram buraco no telhado, ele disse, teu pecado está perdoado. E para você ele está dizendo, vai levar o que veio buscar aqui hoje. Quem crê, fecha a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você puder aqui. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Ei, glória ao nome de Jesus. Agora escuta essa que interessante. Olha como é terrível lidar com falso. Olha como é terrível lidar com falcatrua. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Sabe o que ele disse? A gente já leu. Dize a mestre. Vai elogiar minha comida, manda, orgulhoso é terrível. Vai elogiar minha comida, manda mestre, fala. Gente, agora se não dá de dar glória a Deus, não dá nada, mas eu não posso pular. Jesus puxa um assunto que parece que não tem pé nem cabeça. Quando ele disse, dize a mestre, olha o 41 e o 42. Disse Jesus, Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Não, nós vamos dar outro glória mais top. Para quem não entendeu, vai entender agora. Olha o assunto de Jesus, credor e devedor. Quem é o credor da história? Deus. Quem é os 2 devedores? O religioso que achava que não devia nada, mas devia 50. E a mulher que ninguém queria nem conversar, devia 500. Sabe o que a Bíblia diz? E não tendo eles com que pagar. Isso me dá vontade de dar mais 2 glória a Deus. Por que dá vontade de dar 2 glória a Deus? Porque quem devia 500 não tinha para pagar. Quem devia 50 também não tinha para pagar. Por isso que na igreja ninguém é medido dessa maneira, guerreiro. Aqui está todo mundo niveladinho, campeão. Está todo mundo no mesmo barco. Por isso que igreja a gente não faz grau, não faz pouso, não faz panca, não faz mais. Por quê? Porque todo mundo que está aqui devia. Um devia mais, outro devia menos. Mas quem foi perdoado, diga glória ao nome daquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. A diferença é que cada um se expressa da sua maneira. Tem pessoas que às vezes no hino da harpa, no começo do culto, ele já levanta mais a mão, já dá mais glória a Deus, já bate palma, já bate pé, já dá um grito, e a gente, meu Deus, para que essa gritaria? Deus não é surdo. E ele diz, mas só Deus sabe de onde ele me tirou, então eu quero adorar e bendizer o seu santo nome. Eu não tenho direito de criticar essa pessoa, como eu também não tenho direito de criticar quem é mais tranquilo. Por quê? Essa criançada que está aí, ó, que eu estou vendo, eles vão crescer. Vocês sabem que Deus não tem neto e nem bisneto, correto? Deus tem filho. E essa criançada que está crescendo na igreja, um dia vai ter que tomar uma decisão. Um é com 5, outro é com 7, outro é com 10, outro é com 15, mesmo nascendo na igreja. Pai, mãe, vovó, tio, sei lá quem criou o quê? Hoje eu vou aceitar Jesus como meu Salvador.
Sabe o que é isso? Devia 50, mas está pago. Por isso eu não critico quem devia 50 e quem devia 500. O meu negócio é levantar a mão e adorar ao nome daquele que nos resgatou e nos deu vitória, meu guerreiro. E isso é interessante demais. Por exemplo, eu lembro que antes do segundo turno das eleições para presidente, a última que teve agora, eu tinha um local para pregar ali em São João do Sul, uma vigília. Eu lembro que eu liguei para o pastor e disse: pastor, vai ter vigília, amanhã é eleição. Não pode ter barulho de madrugada, pode bater polícia, o senhor se incomodar, fechar a igreja civil, que é na beira da 101. Nós vamos dar glória a Deus, vai ser coisa linda demais. Eu disse: tudo bem, então eu vou. Aí eu fui. Gente, eu nunca tinha observado alguém dirigindo o culto e dar tanto glória a Deus quando aquele homem deu. Com sorvete na mão ou sem, ele não parava de dar glória a Deus. Não parava de dar aleluia. Eu disse: meu Deus, acabou o culto. Ele disse: irmão Wilson, não te escandaliza comigo que eu não paro de dar glória a Deus. Eu disse: pastor, eu não me escandalizo, mas eu sou meio sistemático assim, sabe? Eu sou meio, tudo eu quero anotar, tudo eu quero gravar, tudo. Para você ter noção, eu sou 20 anos que eu sou crente, 12 anos para 13 que eu prego. Eu tenho tudo anotado desde a primeira mensagem. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre a queda das muralhas de Jericó. Estava vendo lá em casa hoje. Eu disse: pastor, eu contei 200 glória a Deus que o senhor deu e larguei de mão. Imagina, vigília desde as 10, fui pregar às 4 horas da manhã, diante do Senhor. Disse: pastor, contei 200 glória a Deus que o Senhor deu e larguei. Se viu? Eu era muito evangelizado aqui em São João do Sul, mas eu não queria nada com Deus. Eu não queria compromisso com o Senhor. E eu tinha um costume muito feio. Eu pegava dinheiro de tudo que é agiota aqui da região, e eu devia para todo mundo. Eu estava sentado numa cadeira no bar que eu frequentava, estacionou um carro na frente do bar. Desceu 3 homens de dentro daquele carro. Meus amigos que estavam na minha volta parece que tomaram chá de sumiço, desapareceram na hora. Um deles puxou do revólver, botou na minha barriga e disse: hoje tu vai pagar a tua conta. Eu disse: não tenho. Hoje tu vai pagar. Eu disse: não tenho. Viu-se do céu. Ele puxou 3 vezes o gatilho e a bala não falhou as 3 vezes. Sabe o que ele disse para mim? Eles disseram assim: ó, hoje tu escapou, mas da próxima tu vai. Eles embarcaram no carro e saíram. Sabe o que eu fiz? Embarquei na minha bicicleta e garrei o rumo da primeira igreja que eu vi a porta aberta. Aceitei a Jesus como meu Salvador, juntei cada centavo, paguei todos eles que eu tinha para pagar, e faz 20 anos que eu não paro de dar glória a Deus, porque eu devia 500 e Jesus me perdoou. Por isso é que quem deve 500 vai adorar, quem deve 50 vai adorar, ou quem devia, porque o preço já foi pago no Calvário, e quem está perdoado pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus. Um devia 500, outro devia 50. Não tendo eles com que pagar, perdoa-lhes a ambos. Diz depois: qual deles o amará mais? E disse o fariseu: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgasse bem. Eu não sei se você percebeu, eu estou falando até agora, são 9 horas em ponto, estou falando até agora. Pastor André disse que eu posso ir um pouquinho mais, bem rapidinho, não vou demorar muito. Estou falando até agora acerca de uma mulher que entrou numa casa sem ser convidada, foi parar nos pés de Jesus, chora, pega os cabelos, enxuga os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, derrama unguento nos pés de Jesus. E aí, até agora Jesus não falou com ela. Mas sabe o que me dá vontade de dar 4 glória a Deus? Que mesmo não falando, ela não saiu dos pés dele. Essa aqui eu acho que já converteu e matriculou no círculo de oração na hora. Não falou, mas eu não saio dos teus pés. Não respondeu, mas eu não saio dos teus pés. Meu filho ainda não veio para a igreja, mas eu não saio dos teus pés. Aquela porta ainda não se abriu, mas eu não saio dos teus pés. Quem pode adorar ao nome do Senhor que vive, que reina, que opera? Eu não saio. Aí 44 parece que Jesus vai falar com ela, mas não vai. 44 vai dizer: e voltando-se para a mulher, vai falar, só pode. Voltando-se para a mulher, vírgula, disse a Simão. Voltando-se para a mulher, disse a Simão. O que ele disse? Uma pergunta: vês tu esta mulher? Interrogação. Estou vendo ela, o jeito dela, a roupa dela, mas estou vendo, isso é a meretriz. É incrível, né, gente? Na maioria das vezes a gente não enxerga as pessoas como Jesus enxerga. Às vezes eu olho alguém andando embalado na rua e já largo, lá vai o maconheiro. Eu vejo alguém tropeçando, pode ver que bebeu.
uma muda de roupa embaixo do braço, pode ver que fez um varal tendo na boca trocar, conheço aquilo, é ladrão, cara de safado, vagabundo, conheço ele. Mas eu esqueço que a Bíblia diz lá no Gênesis que a terra era sem forma e vazia, correto? Mas a mesma Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Aquilo que eu acho que é sem forma e vazio, pode ser algo maravilhoso nas mãos do Deus que fez o céu e a terra. Vês tu essa mulher, Simão? Vou te falar 3 coisas dela que tu não sabe. Primeiro, só vou citar por causa do tempo, a gente bem rapidinho. Entrei na tua casa, não me desse água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Oferecia água para os pés, logo a gente lembra Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas além de um ato de humildade, água para os pés significa dizer: eu estou te oferecendo água, porque enquanto tu estiveres na minha casa, eu não te considero visita, eu te considero morador da minha casa. A gente não tem o ditado aquele: fulano, a hora que tu quiser chegar aqui em casa, para ti, aqui, não tem tramela nem na cerca, não tem tramela na porta. E quem gosta de terminar o ditado diz assim: e o cachorro ainda é banguela. Pode entrar a hora que tu quiser, porque tu é de casa, tu não é visita. O homem não ofereceu água para os pés de Jesus, por quê? Só queria uma visita de Jesus. Come e vaza, come para a turma saber que tu comeu aqui em casa e desaparece. Não queira Jesus como visitante da tua vida, queira Jesus como morador da tua vida. Aleluia! Outra coisa proibida que ela fez foi com os seus cabelos, mas daí é outra conversa. Na época não podia, elas não andavam com o cabelo solto na rua, soltavam em casa para o marido. Ela pega o que tinha mais precioso no corpo dela e começa a enxugar os pés de Jesus. Não me desse água para os pés, não me deste ósculo. Ósculo era o beijo que comprovava a amizade verdadeira e sincera. Mas vamos para frente, versículo de número 46. Não me ungisse a cabeça com óleo, já ofereci água, morador. Já beijei, que era a tua paz aqui dentro. Derramava o óleo de oliveira. E com essa atitude eu estou querendo dizer assim, ó: eu estou derramando óleo sobre você, porque enquanto tu estiveres aqui na minha casa, a tua vontade vai ser feita e vai ser realizada. Enquanto tu estiveres na minha casa, a tua vontade vai ter prioridade. E isso eu compartilho com vocês. Se ele é o sacerdote da nossa casa, só vai botar o pé lá quem ele autorizar. Quem crê pode levantar as suas mãos. Isso, olha só que lindo. Se alguém querer ir lá para levar derrota, tragédia, fofoca, divisão, calúnia, vai ficar no canto que está, porque quem governa é ele. Quem crê, diga glória ao seu santo nome. Não me desse água, não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo. E até agora Jesus não falou com ela, está falando com Simão. E vou te dizer mais, Simão, fala: por isso te digo que os seus muitos pecados estão perdoados. Simão só sabia de um pecado dela. Qual? Meretriz. Aí Jesus quebrou ele: Simão, tem muita coisa dela que tu não sabe. Me conta. Não. Me conta. Não. Eu quero saber. Pior é aquele que quer saber e ainda diz que é para orar. Me conta que eu quero orar. Me conta que eu quero isso. Não! Tem muito pecado dela que tu não sabe. E aí? Está perdoada de todos eles. Aí Jesus vai falar com ela e vai dizer a ela, versículo 48: os teus pecados te são perdoados. Meu irmão, recebe uma palavra de perdão de Deus essa quinta-feira. Não deixa o diabo te acusar e dizer: você está na igreja enganando a Deus e a você mesmo. A Deus ninguém engana, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então saia daqui louvando a Deus, adorando ao Senhor e de posse de vitória da parte de Deus. Os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus perdoa os pecados dela, vai aparecer uma outra turma que estava dentro da casa e que estava na mesa também. Versículo 49, quando Jesus perdoa os pecados dela, 49 vai dizer: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem ele acha que é? Primeiro que ele não acha, né, guerreiro? Ele é.
Quem ele acha que pode perdoar pecado? Quem ele acha que é? Essa turma da mesa é terrível, não ajuda nada, mas para criticar é o primeiro. A turma da mesa, aqueles assim, isso aí já tentaram, não deu certo. E tu diz, mas foi Deus que falou, já tentaram, não deu. Eu vim aqui dizer que vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto a turma da mesa ficou batendo cabeça, Jesus foi falar com a mulher. Versículo de número 50, eu paro aqui porque a história acaba aqui mesmo. 50, e disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou. Não, mas a turma da mesa não crê, mas é a tua fé. Wilson, mas na minha família ninguém está acreditando que eu vou ficar na igreja, é a tua fé. Na empresa estão fazendo apostinha, quero ver quanto tempo eu vou ficar sem xingar palavrão. É a tua fé. Wilson, a turma não acredita, é a tua fé. Wilson, no meu prédio ninguém crê que eu vou permanecer, é a tua fé. Aleluia. Jesus olha para ele e disse, a tua fé te salvou. Mulher, vai. Como é que eu vou, Jesus? Triste? Não. Atormentada? Não. Derrotada? Não. Angustiada? Não. Como é que eu vou? Vai em paz. Por quê? Aquilo que tu veio buscar, mulher, tu vai levar, está perdoada. Quem pode dizer glória a Deus essa noite? Wilson, eu creio que aquilo que eu vim buscar eu levo. Então fica de pé dando glória a Deus comigo. Wilson, eu creio que aquilo que eu vim buscar eu levo hoje. Eu creio nisso. Ei, olha aqui. Eu creio nisso, irmão Wilson. Então saia do seu lugar e venha aqui diante do altar que eu quero orar por você agora, junto com os nossos pastores. Isso, nossos irmãos, prepara alguma coisa para louvar o nome de Jesus. Wilson, eu creio que aquilo que eu vim buscar, aproveita e traz o teu vaso de alabastro pela fé. Traz o teu vaso de alabastro pela fé. Traga. Glória ao nome precioso de Jesus. Nós vamos orar com imposição de mãos junto com os nossos companheiros. Olha que lindo, bastante irmãos, bastante irmãs chegando diante do altar. Isso, pode dar um passinho aqui à frente. Glória ao nome de Jesus. Que coisa boa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Isto, glória a Deus. Isso, traga o teu vaso de alabastro pela fé. Diga, Senhor, eu vou permanecer aos teus pés, oh glória. Feche os olhos e ore comigo. A hora que estiver pronto vocês podem cantar. Querido Deus e Pai, eu estou orando com os meus companheiros. Os pastores estão impondo as mãos. Eu estou orando aqui no microfone, Deus, e pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Assim como essa mulher não saiu dos teus pés e recebeu aquilo que ela foi buscar, nós acreditamos que nessa noite de quinta-feira, na noite da restauração, vamos levar aquilo que viemos buscar aqui na tua casa, porque tu és um Deus que quando decide operar, tu és um Deus que quando decide trabalhar, abrir, curar, restaurar e levantar, não há inferno que te impeça ou que te detenha. Querido Deus, em nome de Jesus, sinta aí a graça e a glória de Deus.